E agora nós passamos, então, ao tema da alienação parental e a recusa da criança ao contato com o outro genitor, que será apresentado pela doutora Glícia Brasil. Doutora Glícia é psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito também, especialista em Direito Processual Civil pela EMERGE, que é a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e em Recursos Humanos pela PUC-RJ. É entrevistadora capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça para a escuta de crianças e adolescentes no formato de depoimento pessoal. Professora de cursos preparatórios, extensão e especialização em Direito de Família e da Infância. É membro do Fórum de Direito de Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, realizando avaliações psicológicas em ações de convivência, nas quais se discutem temas como alienação parental, abuso sexual, abandono afetivo e multiparentalidade. Por fim, além de tudo isso, ela é autora de artigos relacionados com o tema da alienação parental e da escuta de crianças, publicado pela revista da EMERGE e pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. Com a palavra, doutora Glícia. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui, porque eu estou numa casa de advogados, eu sou psicóloga, né? Bacharel em Direito. Vim de uma família de advogados, meu pai era advogado, minhas irmãs também são bacharéis, meu sogro foi desembargador, falecido, e eu tenho uma profunda admiração pela profissão, pela carreira, e depois de psicóloga do tribunal, esse ano eu concluí 20 anos que eu estou psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio. Eu acabei fazendo Direito também, né, sou bacharel, e acabei virando professora. E hoje de manhã eu vi a pergunta que foi feita aqui no quiz, né, por que escolheram a advocacia? E aí isso me fez um trocadilho mental, que foi assim, antes de responder, eu falei, mas eu não escolhi a advocacia, foi a advocacia que me escolheu. Na verdade, eu sou professora de vários cursos de Direito, na PUC, na Pós de Família lá no Rio, aqui na FEMPE, aqui no CPJUR, no Damásio, na ASP, né? Já ministrei algumas palestras e cursos aqui em parceria com o BDFAM e com a ENA. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, quero ser útil, quero trazer para vocês o que acontece na nossa realidade de direito de família, né? Dentro desse cenário, agradecendo a diretoria que me acolheu com muito carinho, que me fez o convite com muito carinho, em especial o Eduardo Viveiros, que é um querido amigo, e também o presidente da ASP hoje, que eu tive o prazer de conhecer. Agradecer também o carinho da colega da Marília, que, mesmo sem eu estudar práticas colaborativas, a gente fala a mesma linguagem, exatamente a mesma. A diferença é que, nas práticas, a atuação do advogado é pré-processual, e uma interrogação pode ser que nem vire um processo, né? E o meu trabalho lá, enquanto membro de uma equipe técnica, psicóloga do juízo, de família, sucessões e criminal, eu atendo na fase processual, né? E também agradecer à doutora Viviane Girardi, que eu conheço de longa data do BDFAM, e, para mim, é uma honra realmente estar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria colocar para vocês assim, deixar um recadinho básico, que sempre que eu tenho a oportunidade de falar para advogado, eu falo sobre isso, que é sobre a importância do advogado nas ações de família. Eu vejo que há muita diferença quando o processo é conduzido por um advogado que está antenado com as questões e que tem dentro dele um princípio ético de ajudar as pessoas daquela família, independente do ganhar o processo. Eu sei que, na lógica adversarial de processo, né, tem aquela necessidade, até aquela vaidade de vencer ao final. Mas eu queria muito que vocês pudessem pensar numa advocacia que não tem um ganhador e um perdedor. Quando se fala em criança, e criança que está em sofrimento, no meio da briga dos pais, vocês podem, sim, ser instrumentos de ajuda dessa criança, na medida em que deem limites ao cliente, na medida em que não sejam seduzidos por tudo que o cliente conta a vocês. Né? Eu vou dar assim, 2 exemplos de como a advocacia pode funcionar e como não pode. Primeiro, um exemplo grosseiro, que eu falo nas aulas, mas isso me deixou bem chocada, é uma ação de investigação de paternidade, e a inicial, na contestação, né, o suposto pai, ele contestou a ação dizendo que a mãe da criança costumava ser frequentada por vários homens.
li aquela frase, eu voltei a ler e li algumas vezes. E, quando eu fui atender a mãe estava num estado de total indignação, de muita revolta, muito ofendida, extremamente ofendida na sua honra, na sua dignidade, porque, afinal de contas, ela era uma mulher e uma mãe, e dizer que alguém costuma ser frequentada por alguns homens significa reduzir a mulher a uma condição de vagina, e a vagina quase que uma condição de garagem, onde você coloca e retira um carro. Desculpem a franqueza, mas é como essas palavras reduziram a mulher e a mãe naquele momento. E aí ficou inviável um acordo, e fica inviável você depois propor algum tipo de convivência daquela criança com aquele suposto pai, que venha a ser ou não, enfim, por conta de um desastre, assim, de uma frase lá do início, mas que colocou muita dificuldade no decorrer do processo. Então, a importância de vocês é enorme. O outro exemplo que eu tenho para dar, e, felizmente, a maior parte dos exemplos são positivos, porque nós temos no Rio a tradição de uma advocacia em parceria com a equipe técnica. Lá no meu setor, na capital, nós somos 5 psicólogos, atendemos 12 varas de família, as 10 de órfãos e as 43 criminais. Nós contamos com auxílio de estagiários, obviamente, mas, de todo modo, é grande o volume de processos, é grande o nosso atendimento a advogado, e aí nós precisamos de contar com a ajuda do advogado. Na hora de convocar as pessoas, na hora de o cliente ir ao tribunal, na hora do cliente ir ao tribunal tranquilo, porque sabe que ali, mesmo que ele leve a criança dentro daquele espaço cinza e grosseiro e duro, ele vai ser atendido por um profissional que tem condições de acolher aquela criança naquele sofrimento, sem fazer a trágica pergunta com quem você quer ficar. Então, nós precisamos de contar muito com o apoio do advogado. E, num dos casos que eu atendi, que esse caso foi bem emblemático, foi um caso em que era uma ação de alienação parental grave. A mãe da criança fazia alienação parental, assim, de falar coisas para a filha, de induzir a filha, de demonstrar grande ansiedade e sofrimento quando a filha ia ao encontro do pai. E, quando eu fui fazer... E era um advogado que trabalhava em parceria comigo, já conhecia o meu trabalho e eu o trabalho dele, e sempre que eu podia, eu ligava: olha, doutor, eu preciso da sua ajuda, a sua cliente não está colaborando. Teve a convivência agora no final de semana, a gente propõe também alguns acordos ao longo do processo, em que a gente faz avaliação em 2, 3 meses, o nosso prazo de 120 dias, dado pela corregedoria. E aí eu peço ajuda, né? Me ajuda a trabalhar, me ajuda a conversar com o seu cliente, né? O que ela está fazendo não está sendo legal, ela está muito ansiosa, né? Ver se ela faz uma terapia. Eu já conversei, ela está com dificuldade de ouvir, ela saiu daqui hoje muito aborrecida comigo, mas eu não me importo, eu acho que é esse o meu papel. O laudo, o profissional de saúde, dentro da instituição, ele tem um papel de intervenção social importante. E aí eu peço ajuda. E esse advogado veio até o tribunal algumas semanas depois, e ele veio: e aí o laudo? Eu falei: olha, o laudo está fresquinho, está prontinho. Eu acabei de imprimir, naquela época que ainda nem era eletrônico, né? Isso tem uns 3 anos. E aí eu falei: está aqui. Ai, deixa eu ler esse laudo. Eu falei: ó, não posso. Eu tenho que primeiro entregar, né? Vista para o advogado depois, mas primeiro ler o juiz, promotor. Mas, como era um advogado que eu confiava e continuo confiando, eu falei: tá bom, deixa aí. Mas, então, não vai fotografar, hein? Promete que não vai fotografar, só lê e toma ciência, assim, só para entender a situação. Ele leu, ele voltou assim: posso falar com você? Rapidinho. Falei: eu estava atendendo outra família. Falei: tira aquelas 2 palavrinhas. Falei: quais? A primeira, alienação, e a segunda, parental. Fala tudo o que você falou, mas retira só essas palavrinhas. Aí eu olhei para ele e falei: olha, mas é isso que ela está fazendo, e eu te falei disso, né? O senhor tinha ciência disso. E aí ele falou: me dá um prazo. Eu falei: qual é o prazo? Ele falou: 1 mês. Me dá 1 mês. Em 1 mês, eu te prometo que eu vou trabalhar a minha cliente. Eu vou ajudá-la, eu vou botá-la para terapia, eu vou pegar pesado com ela, que você sabe que eu pego pesado, e a gente vai ver, então, uma mudança. Se ela voltar daqui 1 mês diferente, você pode botar aí que ela faz alienação, pode pedir até a inversão da guarda. E aí, naquele momento, eu falei: olha lá, hein? Ele falou: tudo bem. Aí eu voltei lá para dentro: o povo, você é maluca, você é queridinha dos advogados, né? Porque eu trabalho muito em parceria com o advogado. E eu fiz isso, e ele realmente ajudou muito, chamando a cliente para conversar, chamando os filhos, chamando o ex-marido, enfim.
funcionando assim, é um trabalho em parceria, cada um dentro do seu quadrado, né, dentro do seu ponto de vista e dentro das suas possibilidades, mas todos pensando que não adianta acusar a outra pessoa do que quer que seja. Se o advogado não puder intervir para ajudar essa família a transformar aquela neurose, aí eu acho melhor fazer uma outra área, porque família não dá para trabalhar sem pensar em transformação, né? A gente quer muito falar de alienação parental e de que seja caracterizada a alienação, mas eu pergunto a vocês, para quê? Precisamos pensar qual é a finalidade dessa caracterização. E eu trouxe hoje para a gente pensar sobre que a possibilidade de a gente abrir o leque quando fala de alienação parental, né? De por que a criança hoje é esse sujeito de direitos que tem tantas garantias hoje dentro do sistema de justiça. Na Idade Média, por exemplo, a criança era um objeto da casa, existia a figura do pater família, que era quem detinha o poder familiar, quem detinha a posse dos filhos e da mulher e dos bens. E se nós formos olhar fotos daquela época, as crianças se vestiam como adultos, participavam das reuniões da casa, bebiam vinho até as altas madrugadas, e eram uma coisa dentro da casa, era um objeto, né? Isso foi mudando com vários movimentos sociais mundiais. A primeira vez em que se chegou aos tribunais uma notícia de crueldade contra a criança foi no caso aqui não existia lei, eles utilizaram a lei de crueldade contra cachorros, né, contra animais, quer dizer, de maus tratos contra animais. Então, não existia, na época, na legislação, nada que falasse sobre maus tratos contra a criança, e, por analogia, se utilizou a questão dos maus tratos contra animais, né, no estado de Nova York. E aí a gente foi evoluindo, caminhando com transformações sociais, a Revolução Francesa, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher precisando deixar na escola os filhos para trabalhar e contando com a escola para poder ajudar a educar os filhos. E, cada vez mais, essas funções foram ficando divididas, compartilhadas, né? A função de educar os filhos. E a criança, então, foi ganhando um espaço nesse cenário, de ter voz, de ter vez. E hoje nós temos, felizmente, o Estatuto da Criança, a Constituição Federal, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que tem lá no item 12 o direito que a criança tem de uma oportunidade de ser ouvida pelo sistema de justiça, né? E é por isso que a gente ouve a criança. Mas eu chamo a atenção para que essa escuta não seja literal e seja técnica. A criança a gente não pode levar tão a sério no primeiro momento, já dizia Françoise Doutor, uma psicanalista francesa, que no livro Quando os Pais se Separam, ela fala isso. Significa que a criança pode mentir, pode inventar, principalmente quando ela está inserida numa lógica de adversariedade, né? E inserida num momento em que ela está se sentindo insegura em relação às figuras de cuidado. Uma criança pequena, por exemplo, ela tem um cuidador primário, que a gente tenta identificar quem é aquele cuidador. E se a criança se sente ameaçada de perder o amor daquele que cuida dela, se a criança se sente ameaçada da rejeição ou da punição, pode ser que nem o adulto nem tenha feito ou dito nada textualmente, mas ele tenha, com gestos, transmitido essa mensagem para a criança. A criança, então, passa a ter medo. Então, ela passa a dizer, por exemplo, que não quer ir ao encontro do outro. Ela passa a dizer que não quer sair de perto daquela pessoa. E, muitas vezes, quando a gente chama a criança no tribunal para conversar, conversa com os pais, conversa com a criança junto com o pai, a criança junto com a mãe, a gente começa a entender, dentro da lógica limitada da criança, de um raciocínio de concretude, porque aí a gente tem também que se valer da pedagogia, segundo Piaget, as fases do desenvolvimento, segundo Vygotsky, nós precisamos também de estudar sobre psicologia do desenvolvimento para entender a cabecinha da criança, de acordo com a sua faixa etária. A gente começa a perceber que, na verdade, a criança, a dificuldade dela não era de que ela não quer ir ao encontro do outro. Muitas vezes mesmo, é que ela não quer ser afastada de quem cuida dela. E, na cabecinha dela, ir ao encontro do outro significa ser afastada dessa figura de apego com que ela tem, o cuidador primário, que, na maior parte das vezes, é a mãe, né? Por isso é que existe uma crítica, só um parênteses, que se diz que a Lei 12.318, a Lei da Alienação Parental, é uma lei pedófila, porque ela fala lá no artigo 3º, inciso 6º, que você acusar alguém de cometer abuso sexual e não provar, significa que você está fazendo abuso sexual. Então, muitas mães hoje, muitas mulheres têm medo de dizer que o outro está fazendo alienação parental, abuso sexual com o filho, sob pena de serem taxadas de, aspas, alienadoras.
né? Então, essa é uma das críticas à lei da alienação parental. Uma outra crítica importante é que a lei também seria uma lei misógina, por conta de, na nossa realidade, mais de 80% dos arranjos de guarda, a mulher detém a guarda unilateralmente. Isso tende a mudar com a guarda compartilhada, né? Mas ainda é uma realidade, né? Era assim nas ordenações filipinas, no Código 16, no Código de 2002, e a lei compartilhada, da guarda compartilhada em 2008 e posterior de 2014 vem mudar isso, mas ainda é uma realidade. Então, quando a lei vem com medidas de correção lá no artigo 6º, advertência, multa, imposição de vários limites, suspensão do poder familiar provisoriamente, até uma inversão da guarda, dependendo da gravidade do ato praticado pelo genitor que cuida, então a lei está impondo punições para a mulher, porque, na maioria das vezes, quem cuida é a mulher. Fecha parênteses. Voltando aqui. Por isso é que a gente tem que distinguir o que é, de fato, alienação parental. Alienação parental, fenômeno, importante agora, tá? A gente falar que essa é a distinção técnica. Esse é o pulo do gato. Alienação parental é um fenômeno psicológico. Existe desde que o mundo é mundo. Existe desde a época da mitologia grega, na figura de Medeia e Fasão, em que Medeia, para se punir do Fasão, do homem que a abandonou, ela matou os próprios filhos para se vingar do homem que não a quis. Freud chamava isso de ferida narcísica. Para Freud, quando ele escreveu sobre mal-estar na civilização, ele falou de narcisismo no início do século XX, né, nos idos de 1906. E ele falou muito bem que, quando a gente é rejeitado, muitas vezes a gente não suporta. Isso gera dentro de nós um sofrimento terrível, se equivale a uma ferida muito grande. Então, a rejeição, o não, é muito difícil para nós, principalmente, né, numa sociedade hoje em que a gente tem uma sociedade de tanto ego, né, em que se trabalha tanto ego, tanto eu, tanto empoderamento. Como é que alguém não vai gostar de mim? Como é que alguém pode não me querer? Nossa, eu que sou toda linda, toda boa? E aí, o que acontece é que, quando essa pessoa é rejeitada, ela pode, muitas vezes, desenvolver um movimento de proteção de ego e um desenvolvimento narcísico e, muitas vezes, esquecer do filho. O filho fica ali num processo de quase um apagamento, ele não é visto. E aí, daí, começa-se, então, um processo em que a pessoa, para se vingar do outro, se utiliza do filho. Aí a gente já está falando de ato de alienação. Então, a alienação parental, o fenômeno, é um fenômeno da psique, do sofrimento. Existe desde que a humanidade existe. Por isso, eu sou, já falando o que eu penso sobre esse projeto que visa revogar a lei, eu sou contrária a esse projeto, porque eu acho que a alienação parental existe, sim, eu tenho muita certeza. 20 anos trabalhando com isso, tenho total certeza que existe. O que não pode confundir com a banalização da alienação parental. Não pode confundir com todo laudo fala alienação parental, e todo laudo fala ou é abuso sexual ou é alienação parental. Ou a mãe está acusando injustamente, porque ela detém a guarda, ela acusa injustamente, e, por isso, faz alienação parental, ou a guarda tem que ser dada ao pai. E não é assim. Quando a gente vai ouvir a criança, a gente percebe que, muitas vezes, essa recusa ela é fundada, não é em alienação parental, não é em ato que a mãe falou, porque aí vem o conceito de ato que o legislador trouxe em 2010. O conceito de ato é justamente aquele ato praticado com o intuito de punir o outro, para o fim de prejudicar as relações de afeto com o outro. Então, o conceito alienação é um conceito psíquico, não tem lei, não é regulado pela lei e não merece proteção legal, porque faz parte das relações humanas. O que significa, meus amigos, que a gente pode dar uma relaxada, que falar mal da sogra, da cunhada, criticar um pouquinho a família, faz parte. Faz parte. E ninguém pode tirar de nós isso da vida, porque a família margarina é só na televisão. A gente critica, a gente tem críticas, a gente tem questões em relação ao ex, à família do ex, e tudo bem, até um certo ponto. Até um certo momento. A partir do momento em que o adulto que está aflito na sua dor do abandono, ele começa a se utilizar do filho, praticando o ato, aniquilando da vida do filho aquela figura, contando histórias que não aconteceram, pedindo para a criança descer no horário que o pai não tinha combinado de ir buscar, falando mal reiteradamente daquela nova companheira do pai,
xingando aquela pessoa, não dando informação ao outro, informações importantes que o outro precisa ter sobre a vida do filho, porque os pais moram aqui dentro. Pai e mãe estão aqui dentro. Independente de ter guarda ou não, eles são pais, e eles têm direito à informação e a conviver com o filho. Esse direito não é do pai e da mãe, esse direito é do filho, né? Que o filho vá que o pai possa ir nas festas da escola, que a mãe possa ir fazer o dever de casa com ele nos dias que ele está com o pai, enfim, que ele tenha direito de liberdade de pegar o telefone quando está na casa de um e ligar para o outro. Coisa interessante é em relação aos objetos, né? Também é uma coisa muito engraçada. A criança tem um objeto, você dá um presente, quando o pai dá um presente quando está na casa dele, mas não pode levar para casa da mãe. Aí manda para a casa da mãe a criança com aquela roupa trapinho, suja, que veio do colégio, não se dá o trabalho nem de lavar o uniforme do colégio. Devolve imundo no domingo à noite, do jeito que chegou na sexta-feira à noite. Porque não quer mexer, não quer tocar em nada que venha do lado de lá. Aí bota aquele saquinho sujo na mochila, depois, na hora de ir embora, veste a criança igual um trapo, manda de volta para casa. Aí a criança fica a semana inteira sonhando com o cachorro que ganhou na casa do pai, com o gato que a avó deu, com o brinquedo que a avó deu, com o Power Rangers que a tia deu, mas não pode, porque aquele brinquedo é da casa da pessoa. Então, afinal de contas, assim, quem é que está pensando na criança nessa história, né? Então, a gente tem que realmente pensar sobre isso. E, quando a gente vai ouvir a criança, a gente tem que entender que a criança ela é vinculada aos dois. Os pais moram aqui dentro e ela precisa dos dois para viver. Então, a gente tem que parar com essa história de ficar acusando, de ficar falando mal, de ficar criticando, porque as queixas conjugais não podem se confundir com a questão da parentalidade. E, em relação à parentalidade, o que eu tenho para dizer a vocês é assim: nós somos adultos responsáveis pelas escolhas dos nossos parceiros. Se nós estamos tristes, se sentindo fracassados por um divórcio, porque a gente fica, faz parte também, o divórcio, uma separação, é muito difícil de ser elaborado, não é simples. Todo mundo se sente fracassado um pouco, porque, afinal de contas, falhou no seu ideal de sonho, naquele ideal de amor, né? De oferecer aos filhos uma família feliz. Mas aí pune o filho porque escolheu um pai ruim? Pune a criança porque escolheu uma mãe que não era adequada? O que eu tenho a dizer é assim, sinto muito. É a mãe que a criança tem, é o pai que a criança tem, e os adultos precisam, então, de correr para a terapia para elaborar o narcisismo de achar que falharam na escolha de um pai ou uma mãe para o filho. E aceitar que o filho goste daquele pai do jeito que ele é, e que goste daquela mãe do jeito que ela é, porque eles são pai e mãe daquela criança. É claro que a gente tem as análises no caso concreto, para verificar, no caso concreto, o que de fato acontece naquela convivência que pode estar gerando mal-estar na criança, né? E aí, vindo para o tema da nossa palestra, já correndo, eu vou ter que pular um pouquinho aqui. Depois eu vou deixar isso com vocês, como é que a gente faz para detectar o processo de alienação parental, né? Os sinais que a gente tem. Não. Volta. Como é que eu faço para voltar aqui? O que eu queria dizer é que é o seguinte, quando a gente conversa com a criança, a gente tem que pensar nas várias possibilidades dessa escuta, né? E abrir o nosso leque. Eu mesma, com a experiência que a gente tem, com vários cursos que a gente faz, com várias leituras, errei várias vezes. E erro e continuo errando. E tenho a humildade de admitir que errei, procuro reaprender, procuro estudar, e a gente caminha no sentido de melhorar e estudar cada vez mais. Eu atendi uma menina uma vez, adolescente, de 13 anos, e ela me dizia de coisas que o pai tinha feito com ela, de que o pai tinha pedido a ela que convencesse a mãe a não se separar dele. E que, quando os pais se separaram, ela se sentiu pessoalmente muito fracassada, porque o pai não ouviu os conselhos dela. E não só não ouviu os conselhos, como culpava a própria filha pela separação. Ele dizia assim, ele não ouviu os conselhos, não, a mãe não ouviu os conselhos dela, né? A mãe quis se separar de todo modo. E aí o pai dizia assim para a filha, quando a filha ia na casa dele: você falou que ia me ajudar, e você não me ajudou. Você está vendo o que aconteceu agora? Eu estou aqui numa pior, um apartamento alugado, você não tem cama, você não tem televisão, eu não tenho dinheiro para pagar 2 casas, daqui a pouco eu vou ter que te botar numa escola pública. Você é a maior traíra para a filha de 13 anos.
A menina me contou isso, eu achei isso um certo exagero, porque eu achei um pouco irrazoável que um pai pudesse chamar uma filha de traíra e botar na conta da filha o peso de um divórcio, né, de um casamento de 20 anos desfeito. Chamei a mãe para conversar, a mãe tinha todo o perfil de fazer uma alienação parental. Por quê? Porque ela tinha uma hostilidade gratuita a mim, ela tinha uma resistência enorme a ir ao tribunal, ela faltou 3 ou 4 vezes que eu chamei, ela não ia de jeito nenhum. Ela foi muito grosseira ao telefone, e ela falava, olha, isso não sou eu que estou falando, é a minha filha que sabe, a relação dela com ele. E várias mães se confundem esse sintoma, né, da criança que faz uma simbiose com o adulto que faz alienação. Vários pais e mães que fazem alienação, que praticam alienação parental, colocam na conta do filho a responsabilidade. Então, o filho, depois de trabalhado um tempo, a mãe e o pai não precisam falar mais nada, porque eles, por si só, já definem as coisas. E, de fato, fica bem confortável para o adulto que pratica alienação, o alienador, porque ele não precisa nem estar na cena do crime. A criança já não vai, ela não quer ir mesmo. E aí fica difícil dizer se é ela que não quer ir ou se ela foi trabalhada para não ir. São aquelas clássicas cenas de oficial de justiça que faz uma busca, né, e vai lá e a criança não vai de jeito nenhum, e a mãe desce, supostamente colabora, a avó também, o vizinho aconselha, vai, você tem que ir porque é importante, e a criança não vai. E aí a gente, naquele momento, a cena é a mesma, mas tem que perquirir o antes. Se ela não vai porque ela, criança, não quer ir, tem um desconforto naquele convívio, na ida para a casa do outro, ou ela foi trabalhada e incutida na cabeça dela crenças equivocadas e falsas a respeito do outro, né? E aí, quando eu conversei com a mãe, ela parecia aquele perfil bem hostil, bem resistente, falando ela que não quer, eu não tenho nada com isso, bem aquele clássico assim. E, quando eu conversei com o pai, ele se vitimou, né, chorando muito, vitimado na sua condição de pai, de ter sido vítima da filha, de uma mãe louca, de uma mãe que aceitava os conselhos do pai dela, do avô paterno, que comandava financeiramente a casa, enfim. E, quando eu consegui, finalmente, fazer o encontro entre pai e filha, que esses encontros são muito importantes para a gente poder checar, de fato, né, os motivos dessa recusa, a menina teve uma catarse incrível, né? Ela teve uma crise, ela voou para cima do pai, ela empurrou o pai, ela socava o pai, socava, a ponto de eu ter quase que chamar o segurança para entrar na porta, mas eu entendi que era uma necessidade, assim, ela estava com muita raiva, foi uma explosão de muita raiva mesmo, de anos ali, que ela não conseguia conter. E aí ela falava, você não podia fazer isso, eu amava você, você se tornou um monstro, como que você destruiu o amor que eu sentia por você? Como você pode ter feito isso? Eu não sou a culpada por você e minha mãe não se entenderem. Eu quero ser livre, tira de mim essa culpa. Você destruiu o que eu sinto por você. E ele, muito sem graça, mas você... Aí ele botou para fora o outro lado, né? A ovelha que virou... O lobo em pele de cordeiro. Ele era um lobo em pele de cordeiro. Quem me ensinou isso foi uma menina de 4 anos que sofria alienação parental. Achei fantástico. A menina falar que o pai dela, era um outro caso, era lobo em pele de cordeiro. Também não parece crível que a menina de 4 anos saiba o que é isso. Eu peguei o livro da Branca de Neve e mostrei para ela. Ela não sabia nem o que era o lobo mau, nem o que era raposa, nem um monte de livro de pintinho, de galinha. Então, ela não ia saber o que era um cordeiro, nem muito menos lobo também. Mas ela falava isso, né? Achei fantástico também. A gente aprende muito com as crianças, né? E aí, essa menina, o pai, é que, quando o adolescente estava na crise, ele também teve uma crise agressiva. E aí, sim, eu tive que intervir, porque ele quase que a agrediu. E ele sacudiu ela pelo ombro e falou, você tinha que me ajudar, você falou que ia me ajudar, eu estava contando com a sua ajuda. E aí ficou claríssimo para mim que, na verdade, aquela queixa dela, a recusa a ir para a casa do pai, não era fruto da alienação de ato praticado pela mãe dela. Era, de fato, um pai inadequado que fazia exigências da filha e que gerava na filha um desconforto muito grande nessa convivência. Né? Esse é um dos exemplos assim, com que eu aprendi muito e que pôs por terra todos aqueles meus conceitos, né? Aquele suposto saber, aquela expertise que a gente acha que tem, e esse lugar que nos é dado de perícia, de achar que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo, a gente não sabe nada. A gente tem que ouvir, aprender, estudar sobre escuta, e que essa escuta literal, por detrás disso, pode ter várias coisas, inclusive um ato de alienação parental, mas, inclusive, uma recusa legítima de uma criança que está em sofrimento, né? É isso, espero ter contribuído e estou à disposição para o debate. Obrigada.